Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Já respondendo a pergunta de cara, estamos sendo substituídos pelas máquinas? Sim. E quando isso vai acabar? Nunca. Estamos há mais de 200 anos com a Revolução Industrial, 250. E isso mudou as características do mundo. E isso mudou o modo de ser humano também. Se você for pensar que nós tínhamos a maioria da população vivendo em áreas rurais e agora temos, não hoje, mas já temos uma expectativa, uma projeção, recente da maioria da população mundial ser urbana, a gente já vê que nem vamos ter problemas muito maiores com alcoolismo, uso de drogas e por aí vai. Porque a máquina e as inteligências artificiais estão aí para o quê? Fazer exatamente o trabalho qualificado, ou não vou dizer qualificado, mas semi-qualificado, que as pessoas não querem fazer, ou não aprenderam. Por exemplo, tem inteligências artificiais que já fazem planilhas de Excel. Planilhas como do Excel, com custos, tudo. É que nem fechar balancete é considerado uma arte. Hoje elas fazem isso. Então já se elimina uma gama de profissionais subalternos com alguma qualificação. E assim, eu não vou redundar no mito do empreendedorismo, que todo mundo deve ser empreendedor, mas assim, eu entrei no ensino médio em 2004, 2005, e o professor já chegou falando, olha, quem quer ganhar dinheiro é no terceiro setor, ou seja, comércio e serviços. Então, assim, não vou dizer que é uma realidade que não mudou. Mas, basicamente, sim, as máquinas nos ramos industriais já estão substituindo seres humanos. E até outros animais. Eu lembro quando a Prefeitura de São Paulo comprou um robô para o final de ano, e a gente estava conversando sobre a matéria no jornal. E olha, esse daí não acha, é só pra encher o saco ali do pessoal que era o show da virada. E eu disse, olha, muito pelo contrário, ele pode. Porque a argumentação foi, se desabar alguma coisa, ele não acha ninguém debaixo da terra. Olha, que eu disse, esse não tem essa finalidade, mas se colocar, por exemplo, um ultrassom, alguma coisa assim, nele ele pode achar uma pessoa viva em menos tempo que um cachorro. Certo? Então, assim, as máquinas, os robôs estão substituindo não só homens como animais. Pensa que, por exemplo, os carros elétricos, ele tem basicamente duas marchas, que é para frente e para trás, e os homens ficam recalcitrantes a eles. Por quê? Porque nesse não ter marcha, ele fica com a sensação de que ele não está fazendo nada ao dirigir. E já tem carros elétricos que dispensam mesmo o motorista. Não sei se estão em escala de produção, mas já estão em fase de testes. O que isso quer dizer? A Hyundai, por exemplo, decidiu criar modelos que enganem isso, que façam o motorista sentir a mudança da marcha, ter com uma força e sentir a potência do carro aumentando, visando um mercado masculino. E assim, isso pensem que não é de hoje.
Por exemplo, a margarina ela é uma gordura vegetal e ela é esbranquiçada, como a gordura vegetal hidrogenada, por exemplo. Só que tingem ela para ficar com a mesma cor, com o mesmo aspecto da manteiga. As donas de casas, quando inventaram o bolo em pó, ele era só para misturar o pó e a água, e as donas de casa se sentiam, como se diz, insatisfeitas, incomodadas com isso. Por quê? Porque basicamente elas se sentiam não fazendo nada. E aí mudaram o rótulo da embalagem, né? O layout, para colocar ovos, manteiga, ter que bater e tudo mais. Cara, ao invés de simplesmente misturar com água e pôr no forno. Certo? Então o que eu digo é assim, nós estamos já sendo substituídos por máquinas há séculos. E isso vai causar problemas. Causou problemas, está causando. Dizem que a geração Z, geração Y, consome menos álcool, mas e vai menos em baladas. Mas e outras drogas? Como eu disse anteriormente, o ayahuasca ele é alucinógeno, certo? E ele é bem para quem não tem questões existenciais. Ele é basicamente para alguém que está procurando assunto, certo? Uma pessoa que tem uma vida relativamente confortável, mas que não se achou. Por exemplo, tem preguiça de pegar alguns livros de filosofia, por exemplo, como eu sempre recomendo, para descobrir que a busca do sentido está em você, está em você, que o universo ele não tem sentido. Ele é basicamente um monte de bolas de fogo queimando e brilhando no vácuo, com alguns planetas girando aí. Enfim, eu não quero ficar discutindo essa parte, mas também o casamento que nós devemos ter, que é para a vida toda, que é com a profissão, e eu não digo isso para enaltecer o empreendedorismo, porque nem todo mundo tem esse tino comercial. Mas nós devemos estar prontos para isso, porque mais e mais, paulatinamente, trabalhos que demandam, principalmente de escritório, que demandariam uma qualificação, estão sendo substituídos. Alguns fabris, como soldador, por exemplo, ainda não estão nesse ritmo por enquanto. Mas de qualquer forma, as pessoas ultimamente só não estão sendo substituídas por um robô ou por uma IA, que não deixa de ser um robô, porque elas são mais baratas. E, bom, eu lhe digo que o problema disso é que essas ferramentas, principalmente as inteligências artificiais, já estão ao alcance de todos e por um preço até bem módico. Então, bom, o futuro é mais e mais o ser humano tendo de empreender. E, bom, como não tem muita gente que não tem tino para isso, e não adianta partir pro coach, porque dizer que vai conseguir, trabalha enquanto eles dormem, não adianta. Vai ter muita gente que vai ficar pelo caminho e talvez até
em situação de miséria. Obrigado e tente ser feliz.